Vamos à palavra de Deus, então, amados? No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, parte A. As crianças estão liberadas? Amém? Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. O tema da mensagem é Jesus, nossa paz. Você pode repetir comigo, por favor? Jesus, nossa paz. O que é paz? Shalom, no hebraico, eirene, no grego, paz, tranquilidade da alma, serenidade, ficar tranquilo diante de circunstâncias, o que é difícil, né? Nós anotamos 3 tipos de paz: paz espiritual, paz emocional e paz de relacionamentos. Há nesse mundo muito caótico a questão de nós contemplarmos paz. Como é difícil a paz. Porque praticamente o ser humano, ele é muito egoísta. Pensa em si mesmo, no seu bem-estar. E ele praticamente não entende suas limitações. E ele ultrapassa. Ele não respeita a opinião das pessoas. Hoje praticamente você não pode até expressar opinião, que é perigoso. Você não pode expressar opinião hoje. Porque se você expressa opinião, pode muitas vezes as pessoas interpretar de uma forma errônea. Então você não pode falar tudo que você pensa, tudo que você acha. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo como um todo. É difícil hoje a pessoa poder se expressar, porque as pessoas do outro lado entendem, não estou entendendo bem o que você está falando. Ou seja, ela interpreta conforme o que ela acha que é o correto. Isso que difere muitas vezes, que não tenhamos paz. Nesse texto aqui, amado, o Senhor Jesus Cristo, ele havia dito: estas coisas vos tenho dito. O que ele tinha dito? Ele tinha falado sobre a sua volta um dia para buscar a sua igreja. Ele havia falado sobre a perseguição que ele iria sofrer. Ele havia falado sobre a consolação do Espírito Santo de Deus, que ele ia rogar ao Pai para que o Pai enviasse para estar conosco com a igreja do Senhor, e ele está conosco. Amém? Quantos creem que o Espírito Santo está com a igreja? Aleluia, por isso que você está aqui, eu estou aqui. É a graça do Senhor. É o poder do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. O Senhor Jesus também, ao falar sobre isso, ele praticamente ele está associando, está trazendo aos discípulos um conforto, uma consolação. E ele diz: estas coisas vos tenho dito. Ou seja, passou consolação, passou aflição que ele ia sofrer, que os discípulos também iam passar, mas ele diz: uma coisa vocês devem ter, a paz em mim. A verdadeira paz está no Senhor Jesus. A paz que o mundo nos oferece é uma paz ilusória, aparente, momentânea. Pessoas praticamente usufruem de uma paz, e você verifica isso pela mídia, pelos documentários, pessoas numa classe elitizada, que parece que está tudo bem, que está tudo pacífico para elas, que estão contemplando, na verdade, podemos assim dizer, um conforto, um bem-estar social, mas essa paz, ela é momentânea, essa paz é ilusória. A verdadeira paz, nós só encontramos uma fonte, e essa fonte é o Senhor Jesus Cristo. Paulo chega a dizer que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus,
Nosso Senhor. Mas por que a paz tem que ser evidência em nossas vidas? Por que isso, amados? Porque é o seguinte, Paulo declara em Romanos capítulo 12, verso 18, façam todo o possível para viver em paz com todos. Ele está dizendo que vou ter que fazer algo. Eu tenho que realmente me esforçar para viver em paz com as pessoas. O que é difícil. O que é difícil. Porque nesse mundo de contraditório, de conflito, de ideias e pensamentos, de achismo de quem está mais certo, de quem está mais errado, é muito difícil. É difícil hoje lares viverem em paz, porque a paz, de uma certa forma, ela traz uma segurança, ela traz um bom relacionamento, um bom convívio. E nós praticamente vemos hoje em lares que estão, é um clima de guerra, clima de briga, de confusão. Eu sei que você não gosta, mas praticamente a mídia, ela traz para nós, em suas telas, em suas programações, antipaz. Por quê? Porque promove os conflitos, as discórdias, as discussões, os problemas, os crimes, feminicídios e tantas coisas mais. Só Deus para ter misericórdia. Porque nós temos tantos acidentes, porque nós temos tantas coisas, atrocidades na sociedade, é a falta de paz. As pessoas saem de suas casas praticamente já com uma bandeira de guerra, com a espada na mão, com pedra em suas mãos, prontas a encontrar o primeiro, que ela possa descarregar a sua antipaz que está no seu coração. E nós vivemos neste mundo, mas graças a Deus, que o cristão ele tem a paz no seu coração. Então Paulo, ele frisa sobre isso, façam todo o possível para viver em paz. Façam o possível. Interessante que Paulo está dizendo, não façam o impossível. O impossível você não vai fazer porque você não é Deus. Mas o possível você pode fazer. Você pode se esforçar. Aleluia. Em 1 Tessalonicenses 5,13, Paulo diz o seguinte, na parte final, viva em paz uns com os outros. Viva em paz uns com os outros. O que é viver em paz? Não é simplesmente um momento, mas é uma perseverança naquele momento. É uma continuidade. Nós procurarmos viver em paz. Uns com os outros. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E a pergunta que eu faço para a igreja é essa. É fácil viver em paz? Não é fácil. Não é fácil. Porque, na realidade, nem todas as pessoas querem paz conosco. Nem todo mundo quer ter paz com você. Existe uma saudação no meio cristianismo. Você chega na pessoa, a paz do Senhor. Outros falam graça e paz e graça. Paz de Deus. Tem um pastor amigo nosso, né, Nancy? No interior de São Paulo, que tem uma saudação bonita, ele fala, Shalom Adonai, pastor Misael. Então, a questão, essa saudação de paz, ela é maravilhosa. Você chega na pessoa, a paz do Senhor, meu irmão. Aleluia. Agora, se a pessoa não tiver paz, diz a Bíblia que ela vai na pessoa e volta para você. Então, quando nós nos saudamos, essa saudação, o próprio Jesus nos ensinou. Quando ele entra no cenáculo, com portas fechadas, ele diz, paz seja convosco. Aleluia. Os discípulos amedrontados, encarcerados, pela preocupação que poderiam ser presos também, martirizados, como foi o seu mestre, Jesus entra e fala, paz seja convosco. Ele ministra a paz. Oh, glória a Deus. Quem sabe se nesta manhã Deus está querendo ministrar aos nossos corações a paz. E nossos corações já estão em conflito. Muitas vezes com Deus,
com a gente mesmo, com a nossa família, com a nossa comunidade. Quem sabe se nesta manhã o Espírito Santo está ministrando paz em nosso interior. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Porque tantos conflitos, porque quantas invejas, quantas contendas, é a falta de paz. Então Paulo diz, vivam em paz uns com os outros, vivam. Ele não está praticamente falando uma simples possibilidade, mas ele está advertindo a igreja de Tessalônica, viva em paz, irmãos. Vocês receberam o Evangelho com fé, no amor, na esperança, agora vivam nessa paz. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. O salmista disse, deito, pego no sono, levanto, porque o Senhor me desperta a cada manhã. Eu deito em paz. A gente com paz, a gente dorme bem. Se alimenta bem. Se relacionamento é bom, é agradável. Mas você sem paz, meu irmão, é um tormento. Uma pessoa sem paz não trabalha bem. Não tem tranquilidade. Em tudo aquilo que ela faz, sem paz não tem. O mundo não tem paz. Mas a igreja, ela tem a paz. Porque ela tem o príncipe da paz. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Essa paz que vem de Cristo para os nossos corações, ela supera as adversidades das nossas vidas. Aquilo que está em torno de nós. Aquilo que de repente era para você extrapolar, para você, meu Deus, estou desesperado. Existe a paz. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Uma vez pregando sobre a paz, eu falei sobre isso, vou repetir aqui. Perguntaram para o pintor, você consegue fazer uma tela sobre a paz? Eu falei, faço. Tranquilamente, vou fazer. Ele pintou, vindo de uma altura, águas descendo por uma cachoeira sobre pedras, aquelas águas volumosas, corrente muito forte, e ao lado ele pintou uma árvore, e nessa árvore ele colocou um galho, um ninho de passarinho, e nesse ninho colocou os filhotes e uma fêmea, do lado dos filhotes, do lado daquele águas tumultuosas ali. Ele disse, aqui está a paz. Águas descendo em alta velocidade, aquela água muito forte, corrente muito forte pelas pedras, que poderiam ali, aqueles pequenos passarinhos caírem, morrerem, e aquela mãe, pássaro, calma, tranquila, cuidando dos seus filhotes. Bendito seja o Senhor. O mundo vai de mal a pior. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, mas a igreja, aleluia, está na paz de Deus, que excede todo entendimento, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bendito seja o Senhor. A tua paz não é definida de uma forma pelos homens, mas a tua paz é definida pela tua fé que vem desse Deus maravilhoso. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. O grande perigo de nós tomarmos decisões é no momento em que não temos paz. Sabia disso? Quando você toma decisões na sua vida, se você não tiver uma paz interior, você vai tropeçar, você vai cair, você vai errar. E depois, para você consertar, fazer a manutenção do seu erro, será pior ainda. Por isso que nós devemos a cada dia buscar essa paz. Em 1 Pedro 3,14, Pedro diz o seguinte, buscar a paz com perseverança. Então a paz, igreja, é o que nós devemos cultivar. Aleluia. Cultivar, porque a paz que excede todo entendimento, que vem de Cristo para os nossos corações, nós iremos selecionar, monitorar nossas decisões. Você está entendendo isso? Você vai monitorar. Não, peraí, eu acho que isso aqui, meu coração não está em paz.
Porque tua decisão virá no teu coração, da mente, no texto do teu coração, mas o teu coração tem a paz de Cristo. E aquilo que você fizer, você fala, eu estou em paz, eu vou decidir, eu vou fazer. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Repita comigo, precisamos de paz de Cristo para tomar nossas decisões. Mas aconteceu isso. É que você saiu fora da paz. Você saiu fora. E a paz de Cristo em nossos corações é uma regra completa para tomarmos nossas decisões. Aleluia. Você já viu a pessoa falando assim? Não estou sentindo meu coração, não. Alguma coisa não está bem. Porque a paz está dizendo, espera, agora não. Não é o momento. Você está dando passo maior que a tua perna. Você vai ter prejuízo. Mas a ansiedade, meu irmão, para tomar decisão é complicada. Amém? Quem já lutou ou está lutando contra a ansiedade aqui? Levanta a mão, por favor. Pode levantar, não vou ser testemunho de ninguém, não. É? A ansiedade te joga um balde na paz. Mas é interessante porque se Cristo é a nossa paz, se Cristo é santo, aleluia, Cristo é poderoso, mas é interessante que esse momento de ansiedade, de ser precipitado nas atitudes, consegue abafar essa paz do nosso coração. E nós nos tornamos refém de nós mesmos, das nossas decisões que fizemos quando essa paz de Deus, ela não foi gerenciada, administrada com muito amor e cautela. Então, por isso que Pedro fala, buscar a paz com perseverança. Seja contínuo nisso. Busca a cada dia, a cada manhã, a cada instante, a paz, a paz, a paz. Aleluia. E não deixe que nada venha roubar essa paz no teu coração. Que nada venha cobrir essa paz, sufocar essa paz no seu coração. Aleluia. Nada neste mundo que venhamos a conquistar, obter, a ter e receber. Aleluia. Que não venha sufocar essa paz no nosso coração, na nossa vida. Bendito seja o Senhor. Por exemplo, há pessoas que muitas vezes têm um ganho financeiro, de uma forma ilícita. Ela não tem paz. Porque ela sabe que aquilo não foi legal, não foi legítimo. Ela não tem paz. Porque ela sabe que a qualquer momento a casa vai cair. Alguma coisa vai acontecer. Ela não tem paz. Você viu essa semana? A mulher advogada lá? Uma mulher bonita, boa aparência. Parece que estava tudo bem, mas de repente as coisas aconteceram. Porque não adianta, uma pessoa dessa não tem paz. Ela procura fugir de um lado para o outro, mas no seu coração não tem paz. A melhor coisa, meu irmão, é você ter o pouco, mas ter paz no teu coração, na tua vida. Bendito seja o Senhor. Não adianta ter muito, mas não ter a paz no teu coração, na tua vida, na tua alma. Isso não vai valer a pena. Isso vai ser praticamente um transtorno, vai ser um sofrimento, vai ser um martírio, e muitas pessoas estão vivendo desta forma. Hebreus 12, 14, um versículo da qual Hebreus ele escreve sobre algo tão importante sobre a paz. Ele diz o seguinte: segui a paz com todos. Essa versão NVI diz: busque a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Aleluia. Glória a Deus. Nós temos que buscar a paz com todos. Busca a paz. Ah, uma pessoa não quer, mas você busca. A pessoa não quer ter paz comigo, mas você vai buscar a paz com ela. Você vai buscar. Ah, mas ela não diz que... Você faz a sua parte. Você está fazendo o teu papel de buscar a paz e a santificação. De santificar diante do Senhor nosso Deus. E os textos, gente, é tão forte, sem a qual ninguém verá o Senhor. A minha esperança é ver o Senhor um dia. Eu creio que a tua esperança é ver o Senhor um dia. Glória ao nome do Senhor. Por mais que as coisas aconteçam neste mundo, mas a nossa firme esperança é ver o Senhor. Aleluia. Mas para isso, temos que buscar a paz com todos. E é difícil, né? É difícil. Para alguns é fácil você ter paz com outras pessoas, mas para outros é mais difícil. Mas nesta hora que Paulo diz o seguinte, volta ao versículo, vamos fazer um paralelo com ele, de Romanos 12, 18, que eu já citei. Façam todo o possível. Por favor, coloque novamente aí Romanos 12, 18. Romanos 12, 18. Se possível, naquilo que depender de vocês, ótimo essa versão, viva em paz com todos os homens. Com as mulheres também. É verdade? Né? Agora eu pergunto, irmãos, como o ser humano é encrenqueiro? Como gosta de encrenca? Como gosta de confusão? Como gosta disso, gosta daquilo? Eu não sei o quê. Por que ele está olhando para mim? Não gostou da minha roupa? Está criticando meu cabelo? Está falando isso? Está falando aquilo? Vivemos nesse mundo de pequenas coisas que nos trazem intrigas. Aleluia. A Bíblia diz que Deus fez homem perfeito, mas ele buscou muitas invenções. Deus fez homem perfeito, mas o homem buscou invenções. Qual a primeira vez que a gente não vê paz? Na Bíblia. Sabe quando? Quando o homem procurou se esconder de Deus após a sua queda. Ali já teve uma barreira. Não ter paz é separação, alienar, é se distanciar. Né? Tem pessoas que falam, a minha vida cristã é igual um para-choque de ônibus e caminhão. Mantenha a distância. É uma forma que eu tenho de ter comunhão com os irmãos. Para-choque de caminhão. Repito, mantenha a distância. Você lá, eu aqui. Né? A gente lembra de cada coisa, né? Eu tinha jornal de escola no ginásio e a gente tinha um momento de apresentar o jornal lá na frente. Apresentava o jornal, aula de português. Então, um aluno fazia a introdução editorial, aí depois o outro ia fazendo cada parte. Uma parte fazendo esporte, notícia nacional, notícia internacional, e fazia a parte de piada. E eu não sei por que deram a parte de piada para mim. Eu estava na quinta série. Aí eu me lembro que a piada que pode ficar tranquilo que é benção. Eu coloquei assim, eu vivo bem com a minha sogra. A outra falou, mas como você vive bem com ela? Porque ela mora nas Filipinas. Mantenha distância. A questão, irmãos, é que façam tudo possível no que depender de você. Porque você está abrindo mão para que haja a paz. Para que o conflito seja extinto, seja tirado da sua vida. Sabe uma das coisas que eu lamento, irmãos? Uma das coisas que eu lamento é que muitas vezes, nós como corpo de Cristo,
não vivamos em paz entre nós. Entre nós. Porque eu chamo de irmão, irmã. Irmã, irmão, irmão. Mas eu tenho que viver em paz. Lógico, nós não somos iguais. Não somos perfeitos. Mas nós devemos buscar paz entre nós. Aleluia. Como? Respeitando a identidade alheia. O comportamento do irmão. Porque nós não estamos para... não, o irmão tem que ser do jeito que eu acho que é. Não, ele é do jeito que Deus quer que ele seja. Por quê? A Bíblia diz que eu tenho que suportar uns aos outros em Cristo. Então a pergunta que eu faço é essa. Você me suporta? Porque eu suporto você. Fala para o teu vizinho, para a tua vizinha aí. Me suporta que eu suporto você. A questão, irmãos, e o primeiro momento que não teve paz, quando após a queda, preste atenção nisso, após a queda de Adão e Eva, o homem se afasta de Deus. Olha o que você vê, o pecado traz o quê? Separação, mas Paulo fala em Romanos 5:1, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. A mesma paz que reina no meu coração, reina no teu. Não é uma paz diferente? Não é uma paz, eu diria assim, mais elevada, um nível maior? Não, é a mesma paz, irmãos. O mesmo Espírito que habita no seio da igreja, na minha vida e na tua vida. O mesmo livro da vida é um só, está escrito o meu e o teu nome. Por que nós vamos lutar então diferença entre nós? Aleluia. A verdadeira paz que vem de Cristo para nós, em primeiro lugar, nos leva a um nível vertical, a um relacionamento com Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Em segundo lugar, a um nível horizontal de relacionamento entre nós, irmãos, na fé. Aleluia. Glória a Deus. Então, a questão é, para buscar a paz, para ter paz, para manter essa paz com perseverança, eu tenho que pagar um preço. Sim, um preço. Mas pastor, a salvação não é de graça? Sim, a salvação é de graça. Mas é necessário o meu agir. Esse meu agir é um processo somado ao plano de santificação de Deus na minha vida, da qual eu tenho que, no processo de santificação, eu tenho que abrir mão de muitas coisas para viver em paz com meus irmãos. Oh, aleluia. Na tua casa pode faltar o dinheiro para fazer a compra do mês. Pode faltar remédio. Pode faltar saúde. Mas não pode faltar paz. Porque a paz vai ser a fonte, aleluia, para você saltar em meio às impossibilidades da vida, porque Deus vai trazer o impossível para você. E diante de circunstâncias adversas, aleluia, essa paz ao teu coração. Nasci eu, meus filhos, passamos uma fase na nossa vida. Foi muito difícil. Eu fiquei desempregado, nenhuma porta se abria. E praticamente, pela manhã, eu tomava chamate, com as bolachinhas de sal, e deixava o leite para eles beberem. Vizinhos nossos, as crianças vinham com Danone, comendo,
pelo corredor do apartamento. E minha filha Keila chegava em casa, pedia para Nancy. Ela falava, não falava Danone, ela falava Didi. Ela falava, puxa, eu queria Didi, mamãe. Eu chegava do trabalho e a Nancy me contava, aquilo é como uma flecha que batia no meu coração. Quando chegava na hora do almoço, nós tínhamos arroz e um macarrão. Foi uma paz que nós enfrentamos. Além de eu não ter saúde para me alimentar, nós estávamos passando por um momento. E eu me lembro que muitas vezes, ao sentar à mesa para tomar o café, aquele chamate com bolachinha de sal, e na hora do almoço, com aquela refeição, eu ia fazer oração, dar graça. Eu fazia oração. Pastor, isso é miséria. Quer dar prosperidade na tua vida? Eu via prosperidade ali. Porque quando eu começava a dar graça por aquele alimento tão simples, tão singelo, eu sentia uma paz. Eu sentia uma paz. Aleluia. Eu sentia uma paz muito maior que se eu estivesse no fogo de chão, comendo picanha real. Real. Eu sentia paz. Me dava uma paz dizendo, e aquele era o seguinte, gerava aquilo dentro do meu interior. Não estava movido pela circunstância externa da parte financeira que eu estava passando de prova até na área da minha saúde. E dentro do meu coração, aquela paz interior, ela se ajuntava a algo que vinha na minha mente. Vai passar. Vai passar. Oh, aleluia. Meu irmão, quando você tem a fonte da paz da tua vida, as circunstâncias, por mais difíceis que seja, mas você tem tranquilidade, porque essa paz é como uma chave, que ela vai abrir a porta, por mais trancada, por mais cerrada que esteja, você vai passar por essa porta, e você vai ver a bênção de Deus na sua vida. Quem crê, levanta a tua mão e diga, eu creio, Senhor, por mais que esteja difícil, mas tenha a paz de Deus na tua vida, no teu coração, excede todo o entendimento, e ela vai guardará a tua mente e o teu coração, e dela virá a provisão que você precisa, mais além do que você esperava. Confia nesse Deus Todo-Poderoso, aleluia. A paz é o caminho para Deus fazer obras maravilhosas na tua vida. Se você crê, glorifica o Senhor por isso. Aleluia. Jesus é a nossa paz. Em mim vocês tenham paz. Aleluia. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Glória ao nome do Senhor. Repito, cultive a paz. Busque a paz. Aleluia. Aleluia. Não dê margem para guerrilhas internas dentro de você. Não dê margem para conflitos na tua casa, no seio da igreja. Não dê margem para isso. Não seja uma pessoa, elemento para guerrear. Mas Jesus disse, bem-aventurado os pacificadores. Pacificadores. Aleluia. Aleluia. Seja um pacificador no reino de Deus. Aleluia. Quando você vê conflitos na sua casa, no seu trabalho, onde estiver, meu irmão, pega o extintor de incêndio. Não literalmente. Senão você vai provocar mais guerra ainda.
Mas pega o extintor de incêndio, apaga. Aleluia. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Procure apaziguar. Aleluia. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Jesus foi e é sempre a mestre em apaziguar situações. Discípulos chegam e dizem, Senhor, está vendo que a camarada estava pregando o teu nome. Quando não é da gente, eu mandei parar. Que isso? Que isso? Quer trazer ciúmes para mim? Quer trazer inveja para mim? Quem não é contra nós, é por nós. Deixa fazer. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor nosso Deus. No que depender de vós, tem paz com todos. Trabalhe na paz na tua casa, meu irmão. Trabalhe na paz no teu lar. Muito dinheiro não vai trazer paz. Muitos bens financeiros, econômicos, não vai ser importante para gerenciar a paz na tua casa. Não é isso. De forma alguma. Mas a verdadeira paz é aquela que transcende, aquela que vem de Cristo para as nossas vidas. Aleluia.